Bom dia, professor. Tudo bem? E aí, doutor, como você tá? Tudo ótimo. Só morrendo de Ó, sono. é bom que nessa hora todo mundo fica com voz de pessoa com energia, assim, voz grossa. Só assim também, né, professor? Isso aí. Bom retorno aí às atividades. Bom dia novamente a todos aí, sejam bem-vindos. Nós vamos dar início aí ao segundo bimestre. O primeiro ele foi bem desafiador com mudanças, mas como eu estava comentando aí nos bastidores com os alunos que estavam chegando, nós aprendemos um novo modelo, nós vamos adaptar esse novo modelo e vamos entregar melhores resultados aí. A gente vem fazendo vários processos de análise do que aconteceu aí nas últimas 6 semanas. Foi bastante desafiador o processo de fazer as provas online, até arriscado, porque é um processo novo, adaptação do software. São vários critérios para gerar essa informação para os alunos. É uma quantidade assim, assustadora de alunos que precisam acessar e fazer a atividade. Então, não é um processo simples para nós, administradores, vocês aí que estão próximos dessa atividade. É um momento que está precisando de muita energia nossa. Como é um aprendizado, a gente depende de outras pessoas, então, assim, tem uma demanda do processo. Então, a gente faz o planejamento, aí falando como administrador, a gente pensa nos processos, a gente envolve pessoas nessas atividades, mas essas pessoas conseguem fazer essa atividade? Uma pergunta que nós temos que fazer como administradores. Nós planejamos, enxergamos, envolvemos as pessoas, só que elas conseguem fazer? Aí vem uma etapa do quê? Vem uma etapa de treinamento, né? De a gente conseguir analisar realmente quem que a gente está envolvendo nesse processo para a gente conseguir, né, entregar um resultado. Está sendo bacana, de verdade, porque a gente está se reinventando e é aquilo que eu sempre falei para vocês em sala de aula, né? O administrador, ele vai chegar e ele vai ter um processo novo para ser feito. Claro que a gente não esperava um processo tão brusco igual esse, mas ele está acontecendo e a gente está conseguindo se virar. E quem que faz isso? São os administradores. São pessoas que estão ali de linha de frente, que vai fazer o modelo, vai desenvolver novas situações, vai ter erro e vai ter que corrigir. Na semana que vem tem novas situações, tem que ser feito novos processos, vai fazer novamente, vai analisar, vai fazer novamente. Então, aquele processo, aquela cadeia lá que eu sempre mostrei para vocês no gráfico, né? A gente faz o planejamento, a gente coloca em execução, recebe o feedback e faz uma nova situação lá num novo período aí dentro do que precisa acontecer dentro dos processos. Então, é aquilo que eu falei, nada vai ser novo para a gente quando a gente está de linha de frente aí nas situações administrativas. Por incrível que pareça, na 9ª aula eu vou falar de modelos de gestão. Tá? A central de relacionamento ela continua funcionando lá, então qualquer dúvida que vocês tiverem, a melhor forma de vocês resolverem a situação lá é pelo CRA ainda. Tá? Meu e-mail continua o mesmo, meu WhatsApp também, eu estou conseguindo atender os alunos aí alguns dias com uma demora um pouco maior, outros dias um pouco mais eficiente, depende da demanda aí no dia, mas podem contar comigo. No primeiro bimestre aí nós contamos a história, né, da evolução da administração. Nós falamos aí das gerações, né, como que a gente conseguir atuar com as gerações. Vocês deram respostas aí, feedbacks bastante positivos, né? A gente teve a percepção que cada geração ela tem um ponto de vista, ela precisa ser trabalhado,
mas em conjunto é a melhor forma de você conseguir entregar um melhor resultado, né? Então, o mix aí das gerações, elas podem funcionar muito bem aí dentro das empresas, inclusive empresas de tecnologia, né? Porque não é só a gente pensar na tecnologia, são processos, né? São características de gerações aí que fazem uma entrega de resultado mais positivo. Nós entramos na segunda unidade falando de planejamento, então nós pensamos bastante aí nas etapas de como a gente deve fazer as coisas, tá? Então, o administrador aí ele vai pensar, né, nos processos, nas tecnologias e principalmente utilizando as ferramentas de gestão. Hoje nós temos assim várias ferramentas aí que entregam os números para a gente. O Power BI aí ele vem se destacando bastante aí no mercado. Quem me conhece era bom dar uma pesquisada. Ele é uma ferramenta de entregas de números, serve bastante aí para gestão, tá? Então, é uma ferramenta, ela é paga, né? Mas você pode fazer adaptação aí na empresa que você está trabalhando. Ela é um gerador de informações aí para as nossas tomadas de decisão. A faculdade ela tem essa ferramenta aí para gestão e ela acaba facilitando bastante as nossas informações. Eu estava até falando com o Felipe aí antes de iniciar as aulas, né? Referente à porcentagem dos alunos que fizeram a avaliação em 2020, comparado com os alunos que fizeram a avaliação em 2019,2, né? Que teve uma porcentagem, um aumento dos alunos que fizeram agora a avaliação. E da onde que eu tirei essa informação? De ferramentas de gestão, né? Então, é bom você sempre estar analítico aí nesse processo. Então, o modelo de gestão, ele exige essa atividade aí da gente, né? De a gente estar conseguindo realmente fazer essas comparações. Professor, nós mudamos o processo, foi desafiador para a gestão, para a atividade do administrador e teve um resultado melhor. Então, o que acontece? A gente vai evoluir isso, né? Por que será que os alunos fizeram mais a prova online do que eles fizeram presencial em 2019-2? Talvez seja porque o aluno teve acesso, mais tempo para fazer a avaliação, ele não precisou estar na unidade naquele dia e horário específico. Então, a gente começa a pontuar as coisas que podem ter acontecido dentro desse processo para ter um melhor resultado. Vocês percebem? Olha como é interessante. A gente não tem uma aderência tão grande na aula ao vivo, ponto. A gente sabe também o porquê, né? Isso pode ter acontecido. E só um momentinho, por favor. Desculpa, pessoal. Então, toda essa base analítica, ela vai fazer o quê? A gente conseguir tomar uma melhor decisão nas nossas atividades. E tudo isso gera o quê? Novas tendências de possibilidades de negócio, de como que ele deve, de como ele deve agir, né? De como ele deve acontecer nos próximos anos ou nos próximos meses, né? Então, nós temos as ferramentas de gestão e nós temos o quê? As tendências de como as coisas vão acontecer, né? Porque não é comum, né? A gente pegar e falar assim, é uma atividade que ela acontece presencial. Quando nós temos a avaliação presencial, ela tem um resultado menor do que quando a gente dá uma atividade online com flexibilidade. Então, tudo isso você começa como gestão pensar, né?
Ah, professor, então a partir de agora vai ser tudo online? Não, mas a gente vai criar a empresa, né, como a instituição, ela começa a criar novas situações para conseguir atender esses alunos. E a ideia é o quê? É você chegar a 100%. Então, cada vez que você está mais próximo de qualquer atividade 100%, é um processo que precisa ser analisado. Isso daí é só para dar um panorama para vocês entenderem como funciona aí a nossa atividade no dia a dia, tá? No segundo bimestre aqui nós falamos de planejamento, que é a parte de a gente pensar a atividade, né? Agora nós vamos falar sobre organização, que são os processos, as tecnologias, ferramentas de gestão, né? E as tendências. Você vê que, ó, planejamento, né? Nós falamos de processos, tecnologias, ferramentas e as tendências. Na organização é a mesma coisa. Nós vamos falar o processo, né? Sobre as tecnologias, ferramentas de gestão e a tendência. E na coordenação a mesma coisa. Só que nós vamos mostrar qual que é a diferença, né? Eu planejei, eu preciso fazer o quê? Eu preciso organizar esse planejamento, né? Porque eu planejei, sabe? Então é aquilo que eu falo, aquilo lá está na cabeça de algumas pessoas. Então você como gestor fez o planejamento lá na unidade 2, mas você precisa organizar essa atividade, né? Então eu planejei que todas as aulas vão ser ao vivo a partir de abril. Só que eu preciso organizar isso, né? Porque isso daqui está só na cabeça de algumas pessoas. A tecnologia desenvolvida foi por algumas pessoas. Como que eu vou organizar isso? Porque aí começa, né, a distribuição lá no nosso organograma. Então tem a ponta da pirâmide lá que fez o planejamento. Eu planejei bonitinho o que precisa ser feito, só que como que eu vou organizar isso daqui? É isso que nós vamos aprender aí na unidade 3. E aí o último fica lá na coordenação e controle desses processos. Então nós vamos fazer aí planejar, organizar, coordenar e controlar essa atividade dentro do quê? Dos modelos de gestão. Nós vamos entrar aí na seção 3.1, a avaliação do segundo bimestre, ela vai ser da seção 3.1 a 4.4, então os alunos aí vocês já podem ir se preparando, tá? As questões vão estar ligadas a essas sessões, tá? Referente a forma que isso vai acontecer, vai depender aí do Ministério da Saúde, tá? Nós estamos nas mãos deles, das informações, e assim, como os comentários iniciais aí de vocês, a gente está pensando já numa flexibilidade, né, disso acontecer. Porque mesmo o Ministério da Saúde impondo uma norma aí para a gente, né, cada pessoa vai ter a sua forma de agir aí após essa liberação. Então aí vai ser um processo ainda de muita discussão aí entre os envolvidos, e eu vou mantendo vocês informados aí dos próximos passos, tá? Vamos esperar um pouquinho mais aí para ver como vai ser a forma desse retorno presencial aí e em qual momento. Eu acho que ter coerência nesse momento aí é a melhor coisa, né? Empatia, eu acho que é o que a gente precisa ter nesse momento. Aí cada um vai ter as suas dificuldades, cada um vai ter os seus traumas, então a gente tem que tentar tratar isso da melhor forma. Vou falar um pouquinho aí sobre organização, atuação do gestor nessa organização. Quando nós falamos de planejamento, eu acho que é a forma que nós fazemos naturalmente, né? O administrador. Então, sempre que ele vai fazer uma atividade, antes ele vai planejar, né? Senão ele nunca vai conseguir atuar como gestor aí, como administrador. Então, o planejamento ele está embutido na nossa atividade, assim, muito fácil. Nós fazemos automático, nós não fazemos nada sem planejamento.
A parte de organização, ela já vem uma atividade que todo administrador ele precisa desenvolver, porque aqui ele entra outros critérios, né? A gente, para organizar as atividades, a gente tem que ter algumas outras características que faz muita diferença de um administrador para o outro. Eu acho que todos os administradores, sem exceção, ele tem atividade de planejar. Agora, como organizar é onde começa já a diferenciar um administrador do outro, tá? Então, essa organização está muito ligada ao quê? A gente conseguir envolver as pessoas nas atividades, que isso é, assim, é muito complexo, porque cada pessoa ela tem a sua característica, cada pessoa tem a sua necessidade, cada pessoa ela tem o seu dom, cada pessoa tem o seu desenvolvimento, e como que a gente, como administrador, vai organizar essas atividades. Então, nessa sessão, a gente vai aprender um pouquinho dessas características, como que a gente vai fazer isso daqui. Isso daqui, pessoal, é um pulo do gato. Então, é assim, o que vai diferenciar um administrador do outro. Então, planejar todo mundo vai conseguir, porque você faz na sua casa, né? Você faz lá na sua mesa, no seu cantinho, né? O seu mundo, né? Você vai planejar essas atividades. Só que quando você vai organizar essas atividades, você vai envolver outros departamentos, outras pessoas, outras situações, é aí que muda, né? Porque aí você tem que tirar o máximo dessas pessoas. E aí que o processo ele começa a ficar muito mais complexo, porque você sai do seu mundo, você vai interagir com outras pessoas, e são pessoas sempre diferentes. Por mais que elas entendem e tenham necessidade de fazer aquela atividade ali, às vezes até por dinheiro ou pelo próprio prazer, é assim, você tem que estar atuando, você tem que entender que você vai falar uma coisa para um grupo de pessoas, alguns vão entender de uma forma, outros vão entender de outra forma aquilo que foi comunicado. Então, essa nossa evolução de conseguir entender individualmente essas pessoas é um processo nosso como administrador. Quem conseguir entender melhor as pessoas vai conseguir entregar um melhor resultado. E não é fácil. Nós vamos falar aqui de organização, né? Isso é o processo, tecnologias, ferramentas de gestão e as suas tendências, né? Nós vamos ver o processo de organização que possibilita ao gestor garantir que as ações planejadas sejam realizadas pelas pessoas responsáveis pela aplicação dos recursos e nos prazos definidos, né? Então, aqui entra um pouco aí de gestão de projetos, né, que nós vamos envolver as pessoas responsáveis nos prazos definidos. Então, nós criamos a possibilidade de ter a aula ao vivo, né? Nós fizemos o planejamento e nós organizamos esse processo. Só que nós temos que saber o quê? Que nós vamos ter pessoas responsáveis por essa atividade. As pessoas responsáveis por essa atividade, no caso que eu dei o exemplo aí da aula ao vivo, quem são? São os professores. Primeira pergunta que eu vou fazer, ou eu fiz para os professores, todos têm a tecnologia para fazer isso? Sendo que é um processo que, assim, o professor ele foi desligado de estar na unidade, onde a gente sempre passou todo o processo. Então, qual que é a pergunta? Você tem um computador? Você tem tecnologia? Você vai ter internet para isso? Foi a primeira pergunta que nós fizemos para conseguir cumprir uma demanda aí do Ministério da Educação. Resposta de alguns: meu computador ele não suporta. O que a instituição teve que fazer? Teve que levar um computador para esse professor. Já começou um desafio do quê? De organizar a atividade. Porque parecia simples, né? Ah, não, todo mundo tem um computador em casa. Por incrível que pareça, não são todo mundo. Não são todos os professores. Então, foi disponibilizado uma quantidade de computadores para esses professores. A sua internet, ela suporta essa atividade? Foi uma outra pergunta.
Também teve algo que a gente teve que solucionar. Qual que é o prazo para a gente cumprir isso daí? Teve um prazo, né? Então, daqui 7 dias, a atividade vai acontecer. E vai acontecer e aconteceu. Mas precisou do quê? De um processo de organização. Então, parece assim, vamos lá, vai acontecer a aula ao vivo, instalamos o dedo e tudo aconteceu. Dentro dos processos, dentro das indústrias, dentro das atividades, o que o administrador ele vai precisar. Então, ele pensou em alguma atividade que ele vai fazer dentro da cadeia lá na administração dele. Nós temos pessoas capacitadas para essa atividade? Nós temos as situações que a pessoa precisa para ela conseguir consolidar aquilo que está sendo pedido? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Eu trabalho, por exemplo, numa loja e hoje eu sou o gerente dessa loja. E aí que eu tenho que pensar, nós vamos mudar lá o organograma da empresa. Eu vou procurar um novo gerente para fazer a minha atividade, que eu vou subir de cargo. Eu tenho essa pessoa, eu vou contratar essa pessoa, o que eu vou fazer? Então, depois que eu fiz o planejamento, a parte de organizar, ela se torna o quê? Uma percepção administrativa dos pontos que aquilo vai ter que percorrer. Então, assim, todas as atividades que aquela nova função ou aquela nova atividade que nós vamos fazer, ela precisa. Por isso que eu falo que a parte de organização, ela se torna aí muito mais vital para quem realmente vai ser um administrador de verdade ali, que ele vai conseguir fazer uma entrega de resultados envolvendo as pessoas, do que a pessoa que faz o planejamento. Porque várias pessoas planejam as coisas, só que elas não conseguem organizar. Então, aquele barco ali, ele fica no meio do caminho, né? Ele acaba naufragando e ele não vai para frente. Então, muitas pessoas, elas fazem o planejamento, mas na hora de organizar, ela não tem capacidade, porque ela não consegue enxergar e não consegue envolver as pessoas para aquela entrega de resultado. Então, basicamente, a diferença é essa do que nós falamos na segunda unidade, com que nós vamos demonstrar agora na unidade 3. Vocês vão ver que realmente é um processo aí de conseguir realmente envolver as pessoas e o principal, né, atingir os prazos, né? Então, essa mudança de processo é um negócio bastante interessante. Até no livro didático, o autor ele comenta disso daí, até a atividade que eu vou deixar para vocês, né? Então, assim, quando eu vou mudar meu organograma dentro da empresa, parece que é legal, né? Ter diretor, gerente, só que assim, dentro do organograma, no papel, ele aceita qualquer coisa, né? Mas e na prática, como isso funciona? Porque eu delegar uma gerência para você, você pode ficar satisfeito naquele primeiro momento. Agora eu virei gerente. Mas você realmente é gerente? Porque o gerente ele vai ter algumas funções, né? Ele vai ter que ser muito mais analítico, ele vai precisar ter relação com pessoas, porque às vezes a pessoa ela é um ótimo operacional, ele pode ser o melhor. Ele pode trabalhar 3, 4 vezes mais do que o amigo dele do lado de entrega de resultado. Mas isso é no operacional. E quando ele chega na hora de tomada de decisão, relação com pessoas, fazer aquele amigo que trabalhava 4 vezes menos, trabalhar um pouco mais. Como que ele vai ter essa relação? É isso que na gestão a gente tem que tratar. Quando a gente fala numa cadeia, 2, 3 pessoas, é um pouco mais fácil de administrar. Quando a gente está falando, por exemplo, numa fábrica de 500 pessoas, que essa cadeia ela é gigantesca. E nós, lá do topo da pirâmide, o que nós temos que fazer? Nós temos que conduzir o processo lá de cima até lá embaixo. Ah, professor, mas tem o organograma, então vou passar para o gerente ele vai passar para o subgerente e assim por diante.
concordo, é uma cadeia, mas a gente tem que fazer o quê? Que as pessoas responsáveis consigam entregar o resultado no prazo definido. Olha como é complexo, né? Então, vou passar por uma cadeia do organograma, essa cadeia vai passar para outra parte até chegar lá no operacional. Só que nada mudou. Nós vamos ter as pessoas responsáveis e nós vamos ter que ter um prazo, né? Porque se a atividade não tiver prazo, nunca vai ser entregue, né? Se você não colocar um prazo para entrega de atividade, já é comprovado que nós não vamos fazer a entrega. Nesta sessão, nós compreenderemos como o gestor organizacional atua no processo de organização, tá? Então, nós vamos falar aí bastante de como organizar o que nós planejamos. Organizar significa agrupar, estruturar e integrar os recursos organizacionais. Definir a estrutura de órgãos que deverão administrá-lo. Estabelecer a divisão do trabalho por meio da diferenciação, definir os níveis de autoridade e responsabilidade. Uma atividade, ela depende da outra. As organizações precisam ser organizadas para funcionarem melhor e para organizar deve-se ter uma organização pela frente que deva ser estruturada e moldada. Tá? O autor aqui, ele mostra que as atividades, elas precisam ser agrupadas, né? Elas são agrupadas em alguns blocos de atividade. Nós fazemos essas divisões, né? Por meio de diferenciação de atividade. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que a gente precisa trabalhar bem. O que o diretor da empresa ele vai fazer, né? O que o gerente da empresa ele vai fazer? O que o operacional vai fazer? Então, essas atividades, elas são demonstradas aí dentro do nosso planejamento, que como que nós vamos organizar isso, né? Então, eu planejei lá que nós vamos ter a aula online. Depois, nós precisamos organizar isso. Então, como que vai ser feita essa atividade? Quem vai fazer? Em que momento vai fazer? Qual tecnologia vai ser usada? A que prazo vai acontecer? Então, nós criamos as caixinhas de divisão, né? E colocamos aí diferenciação por atividade, tá? Então, no meu caso, eu estou preocupado no resultado que isso foi gerado, tá? Então, por isso que eu estou sempre demonstrando aí, tanto para o nível dos professores, que eu posso colocar gerencial, como os alunos operacionais. Então, eu estou mostrando o quê? Quais foram os resultados dessas atividades que nós estamos fazendo agora. Por quê? Porque eu planejei a atividade, organizei a atividade e estou fazendo o quê? Estou estabelecendo os resultados que aquilo está dando no nosso dia a dia. Isso serve também para quê? Para estar motivando a equipe. Quando a equipe ela entende que aquele trabalho que está sendo feito, ele traz um resultado, nós temos novos motivos para trabalhar novas situações. Quando a gente planeja algo e na hora da execução ali, de organizar a atividade, ela pode nem sair do jeito que a gente pensou, mas ela tem um resultado mínimo, aquilo traz uma nova energia para a gente continuar melhorando. Quando o resultado ele é muito ruim, muito negativo, fica muito mais difícil de você conseguir retomar essa atividade aí na parte organizacional, tá? Então, o autor, ele estabelece aqui as divisões de atividade, então, por percepção, tá? Então, quando eu quero montar algo, eu tenho que estar muito perceptivo nas pessoas que eu vou envolver, né? Se essas pessoas realmente elas conseguem estabelecer uma relação com aquela atividade ali que ela vai desenvolver, tá? A palavra organização aí vem do grego, né, organo, como ferramenta, né? Significa o arranjo e a disposição dos recursos organizacionais para alcançar objetivos estratégicos. Aí está ligado à atividade estratégica aí dentro das organizações.
Esse arranjo se manifesta na divisão do trabalho em unidades organizacionais, como divisões ou departamentos, seções e cargos, definição de linhas formais de comunicação, hierarquia de autoridades e adoção de mecanismos para coordenar as diversas tarefas organizacionais. Toda organização precisa funcionar como um sistema integrado e coeso, tá? Então, a organização, o que ela vai? Ela vai trazer dentro da nossa atividade? Ela vai trazer uma integração dessas atividades. Então, eu planejei na primeira etapa. O que a organização ela faz? Ela faz a ter um processo integrado e coeso. Porque vocês imaginam a gente dando a aula online, se cada professor fosse fazer a sua atividade do jeito que ele pensava que aquela atividade fosse correta. Cada professor tem a sua experiência, cada professor tem a sua vivência. Vocês imaginam como seria essa atividade para os nossos alunos? Talvez hoje a gente não esteja fazendo a atividade da forma mais correta. Isso pode ser questionado, não tenho dúvida. Mas uma coisa que eu tenho certeza é que ela está sendo feita num sistema integrado e coeso. O que nós entendemos? Que todas as pessoas hoje da unidade Pirituba, elas estão fazendo a aula ao vivo no mesmo horário de aula dos alunos. Então, o que é? Um sistema integrado e coeso. Ele está acontecendo. Ele não deixa o aluno confuso. O aluno, ele sabe que se ele entrar às 8h30, vai estar acontecendo a aula dele. Então, isso é importante para vocês perceberem como a organização, ela faz parte aí de uma parte da engrenagem bastante importante. Às vezes você não está fazendo a atividade da forma 100% correta como algumas pessoas pensam, mas se ela for integrada e coesa, ela já vai facilitar o processo num todo. Isso dentro das empresas é a mesma coisa. Quando nós vamos movimentar máquinas dentro das empresas, quando a gente vai fazer atividades logísticas. Então, essa integração de como que tem que acontecer, posicionamento, por exemplo, de caminhões dentro da logística, em que momento esse caminhão ele tem que entrar para ser descarregado. Tudo isso é o quê? É um processo de integração. Vocês imaginam, por exemplo, uma loja de shopping. Como que é feita as entregas, né? Nessas lojas de shopping. Tem um horário determinado. Você, como cliente do shopping, dificilmente você está dentro do shopping e você vê alguém passando com uma caixa. Por quê? Porque é uma ação que já foi integrada e é coesa, pensado no quê? Que aquilo vai ter um momento que os lojistas podem estar circulando com volumes dentro do shopping. Provavelmente aconteça antes das 10 da manhã ou depois das 10 da noite. Só que se você pensar, é tudo programado, é tudo pensado para quê? Para quando você está circulando lá, ninguém está passando com caixa, ninguém está passando com carrinho no meio do shopping. Então, assim, são coisas que são pensadas antes dos processos acontecerem. Então, assim, você vê que tem uma ação administrativa que foi planejado e depois foi organizado para aquilo acontecer e não ter nenhum ruído. Ah, professor, é mesmo, eu nunca vi ninguém andando com carrinho no meio do shopping. Você não vê. Por exemplo, você vê lá uma loja sendo montada, mas você só vê ela com papel lá. Em breve vai estar acontecendo vai ter uma loja aqui daqui 2 meses, 1 mês. Aqui no shopping, aqui embaixo no Tietê, que nós acompanhamos mais tempo a montagem, né? Então foram liberadas algumas lojas. Por exemplo, o cinema demorou 1 ano. Só que você nunca viu um pedaço de madeira para fora lá. Né? Por quê? Porque tem toda uma parte organizacional dessas atividades, de normas que foram feitas e sempre... Quem que está fazendo isso daí? É sempre um processo administrativo. Sempre pensado, planejou. Foi a hora que pensou como seria a atividade. Depois tem o passo do quê? Organizar aquilo para não ter nenhum ruído. Isso daí acontece. Já dei o exemplo aí na faculdade, que é um prestador de serviço.
coloquei lá no shopping a obra. Dentro das indústrias, isso é gritante, essa parte de organização. Recentemente eu trabalhava aí no automotivo, e a empresa ela tinha 2 segmentos. Ela tinha um segmento da parte de água, de fazer partes plásticas envolvido aí a água, filtros e etc. E nós tínhamos a parte de produção efetiva de produtos automotivos, voltado muito mais a aço e etc. Então, assim, eram 2 empresas dentro de uma e não tinha choque na produção, não tinha problema entre uma coisa e outra. Por quê? Porque era organizado, cada coisa estava na sua atividade específica. Então, assim, não gera problema. Mas por quê? Porque tem sempre alguém organizando essa atividade aí no nosso dia a dia. Para a gente assimilar aí, né, definir a estrutura organizacional é desafiador, pois é um elemento que precisa ser constantemente adequado às mudanças organizacionais, originadas pela necessidade de adequação às transformações do ambiente em que a empresa ela está inserida, né? Então isso aqui é o que eu falo bastante para vocês, né? Toda vez que a gente define a estrutura organizacional, né? Nós vamos ter novas mudanças. Então, eu mudei a estrutura organizacional, organograma, ou pessoas dentro da cadeia, né? Sempre vai ter o quê? Vai ter novas mudanças, né? Então, a gente tem que se adaptar a esse tipo de transformação. Então, não é só eu colocar um gestor, um novo gerente, né? Então, por algum tempo, ou até bastante tempo, o que eu vou fazer? Eu vou supervisionar essas atividades. Lembramos que por mais que eu contrate uma pessoa, eu tenha uma visão, eu faça uma entrevista, ou eu suba uma pessoa de cargo, quando ela está nesse novo cargo, é uma nova situação. O exemplo que eu dei agora há pouco é a pessoa que ela é ótima operacional, às vezes ela trabalha muito melhor que o amigo dele, só que quando a gente coloca essa pessoa para gestor, ele naufraga, porque ele não tem aquela característica. Às vezes o que era muito mais lento naquele processo administrativo ali, burocrático, de fazer a atividade, talvez como gestor ele seja melhor que o outro. Então, essa parte analítica e desenvolvimento de pessoas é um processo também que os administradores eles têm que conseguir ser o mais perceptivo possível. Tá? Então, um ótimo operacional, ele vai ser um ótimo gestor? Nem sempre. Tá? Ele pode ser esforçado, ele pode ter outras características, mas para ser gestor ele vai ter que ter algumas relações aí adicionais, tá? Ser uma pessoa mais analítica, isso é bastante importante para a gestão. Relação de pessoas está muito ligado à gestão moderna hoje. Pessoas que se relacionam melhor com os outros, pessoas que têm uma boa comunicação, hoje eles estão saindo muito na frente aí no que diz a gestão. Porque se você se comunica bem, você tem uma boa relação interpessoal, você consegue, né, passar o que você precisa e ter um resultado o melhor possível dessas pessoas, né? Porque não é ser o queridinho, mas é você conseguir ter a relação mínima entre as pessoas que estão dentro da organização. Nós temos gestores aí simplistas, né, que fazem a atividade dele no dia a dia, assim, são queridos, mas são queridos no sentido do quê? De realmente conseguir fazer, entregar um resultado sem criar muitos transtornos. Então, você não precisa ser ali, vamos dizer, idolatrado. O que você precisa? Você precisa ser simples e entregar um resultado. Eu acho que esse é uma característica aí dos gestores modernos, né? E quem ajuda muito isso é a comunicação. Se você consegue se comunicar bem do que você precisa, normalmente você consegue atingir um bom resultado. Os gestores devem estar atentos para o aspecto da especialização,
Até recentemente, a eficiência proporcionada pela especialização do trabalho era valorizada, sem levar muito em conta os problemas ocasionados como absentismo, o tédio, o estresse, a fadiga, baixa produtividade individual e má qualidade. Mas a tendência hoje é valorizar a diversidade de atividades e o trabalho em equipe, para que os trabalhadores se motivem mais e, consequentemente, aumentam a produtividade. Também o aspecto da centralização está em discussão, pois as características do trabalho e dos trabalhadores atualmente demandam propostas que possibilitem a tomada de decisão compartilhada. Então, o que o autor pede aqui para nós da gestão moderna, né? Ser descentralizador, né? Então, hoje não existe mais, né? A palavra centralização, hoje ela está em desuso. Então, sempre que a gente vai fazer o planejamento, o que facilita a nossa organização? A gente conseguir envolver as pessoas que vão participar desse processo. Então, assim, eu sou o chefe, né? Mas hoje já não existe mais nem a divisão, nem dentro das empresas. Antes o chefe ficava na sala dele, hoje o chefe ele fica no mesmo lugar, inclusive, às vezes nem lugar ele não tem, ele chega e senta, ele vai lá e pluga o notebook dele na mesa que está livre, né? Então, para vocês perceberem hoje como a descentralização da atividade, ela é bastante valorizada. Hoje o chefe está sentado do lado do João, no outro dia ele está da Antônia e assim por diante. Então, vai depender do horário que ele chega, né? Dos compromissos que ele tem, para ele estar ali no dia a dia trabalhando. Para vocês perceberem hoje que essa hierarquia ela foi quebrada. Por quê? Por mais que nós conseguimos fazer um ótimo planejamento, se a gente não conseguir organizar as pessoas e envolver as pessoas no que nós pensamos, o resultado ele vai ser pífio. Então, essa descentralização aqui, ela se tornou bastante importante no nosso dia a dia, tá? Então, vai ter aqui a valorização, né, da diversidade de atividades do trabalho em equipe, que é coisas que a gente vai vendo no dia a dia. É fácil a gente juntar equipes? Não é fácil, né? Porque o que acontece? Vamos pegar o exemplo lá daquele reality show que acontece na Globo, né? Nós temos lá 20 pessoas, né? Eles se juntam em grupos, né? Então, nós temos o grupo 1, o grupo 2, o grupo... Então, só que o que a gente precisa como administrador? Nós precisamos de equipes, né? Se nós temos 20 funcionários, nós precisamos ter uma equipe de 20 pessoas. E não grupos de 2 ou 3 pessoas que têm uma ideologia, senão vai ficar muito mais difícil você administrar, né? Então, você vai ter que criar um planejamento para cada grupo. E, na verdade, o que o administrador ele precisa é ter o quê? Uma equipe mais coesa possível. É difícil? É difícil, porque cada pessoa tem sua característica. Normalmente, nós se juntamos em grupos, né? Mas a ideia é o quê? A gente conseguir trabalhar o máximo possível em equipe, tá? Então, nós vamos tentar desenvolver isso o máximo possível. Senão, nós vamos ter que fazer um planejamento por grupo de pessoas, que fica mais difícil. Aí a gente vai ter que ficar fazendo trabalhos operacionais, tá? Referente à motivação aqui, né, acaba aumentando a produtividade dos trabalhadores. Aí, motivação, nós falamos muito aí, vários professores falaram aí desse processo de motivação. O autor, ele fala aqui 6 tipos de atividade aí organizacional, tá? Eu vou estar passando esses 6 tipos aí para vocês e aí a gente vai entrar na atividade de hoje. Me perguntei se vocês têm alguma dúvida, alguém quer falar alguma coisa? Sem dúvida, professor. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Tony na área. Eu quero falar, professor, o seguinte, em relação à organização dentro das empresas hoje,
tem uma série de problemas que acontecem dentro da empresa e muitos, às vezes, não leva em consideração esses problemas para poder ter uma boa organização. Existem vários preconceitos, né? Pessoas com preconceitos e descriminalização. Às vezes existem pessoas que têm dificuldades em exercer uma atividade, né? E aí muitas pessoas ficam, às vezes, com picuinha um com o outro, não tem aquela união, não tem aquela igualdade, né? Aquele reconhecimento. Existem vários tipos de problema, e isso o gestor, né, que é o que está na liderança, ele tem que estar atento a isso, para que esses problemas não venham atrapalhar a organização das atividades, dos processos produtivos, principalmente, entendeu? Onde tem linhas de frente de produção com várias pessoas, porque de pessoa para pessoa existe a diferença, né? Nem todo mundo pensa da mesma forma. Então, na realização das atividades, existe muitas dificuldades em relação a esses problemas. E aí é preciso estar atento para poder ter uma boa organização. Toninho, é exatamente esse processo, né? Então, no começo da aula eu comentei sobre o planejamento, né? Então, nós como gestores, nós vamos fazer o planejamento, tá? E na hora que nós vamos organizar essas atividades é que vai aparecer justamente essas dificuldades que você comentou. Hoje, como que nós trabalhamos isso, tá? Então, é por resultado, tá? Então, se eu tenho 10 funcionários executando uma atividade, tá? Então, eu vou fazer a análise de qual o resultado que está saindo dessa atividade. Então, eu tenho 6 funcionários que atingem, por exemplo, a produção de 100 produtos durante um dia, tá? 8 horas de trabalho. E eu tenho 4 funcionários que estão entregando um resultado abaixo de 100 peças. O que eu vou trabalhar? 100 peças é o meu ideal? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer na linha de produção, tá? Como gestor. Ponto. Os outros 4, por que eles não estão atingindo? Eu vou entender isso daí. Primeira atividade que o gestor vai fazer. Ele vai entender o porquê que esses 4 funcionários eles não estão entregando. Tá, eles não entregam porque a máquina deles, o processo deles ali trabalha um pouco mais lento ou são funcionários realmente que têm algum déficit, são funcionários que não estão ligados àquele tipo de atividade. Então, você vai ser analítico nessa situação. Depois depois que você fez essa análise, você vai entrar em alguns detalhes aí que você comentou. Será que a pessoa está desmotivada? Será que a pessoa ela não tem capacidade para aquilo? Será que aquela pessoa ela é uma geradora de conflitos dentro da organização? Então, o gestor ele começa a pontuar vários tipos de coisa. A primeira coisa que o gestor ele vai pensar é no número, ponto. Tá? Hoje nós vamos pegar as bases de informação de qualquer empresa. A empresa ela pode ter 4 funcionários, ser um mercadinho de bairro. Hoje, se você colocar as informações no Excel, você vai gerar uma situação. Empresas maiores, então, hoje não dá para trabalhar se você não tem aí ferramentas de gestão, porque senão você não consegue ser analítico. Se você precisa desse processo, você vai, no mínimo, colocar as informações dentro do Excel. Então, você vai descobrir ali quanto que está sendo produzido. 6 funcionários produzem 100 produtos? Ok. O que eu vou trabalhar? Ok, desde que essas 100 peças, ela seja o resultado esperado daquele processo. Porque, às vezes, os 10 funcionários não estão entregando o resultado. Se, por exemplo, o resultado fossem 110 peças e 6 estão entregando 100 e o resto está entregando abaixo, nós temos ainda um déficit desses 6 funcionários. Então, eu preciso entender o porquê que esses 6 funcionários também não estão entregando 110. Então, assim, nós vamos ser analíticos em 2 situações. Nós vamos ser analítico no processo numérico, que eu considero a principal atividade, a primeira que tem que ser analisada,
e depois nós vamos para uns outros aspectos que eu não estou falando que o número ele é mais importante. Eu entendo como base de informações mais fáceis de ser administrados. Primeiro é o número. Eu tenho ele em mãos e eu vou tomar a decisão com aquela equipe de 10 funcionários. Depois eu vou tratar outros aspectos pessoais, o porquê que aquilo não está sendo tratado. Mas isso daí é dentro da gestão. Se você não der conta, Toninho, desse processo, aquilo lá explode, tá? Quando você vê, você já não consegue mais administrar aquelas equipes. E aí o que você tem que fazer? Você vai dar um choque de gestão, você manda os 10 embora, contrata novas 10 pessoas. Só que assim, demora, né? Você vai treinar de novo essas pessoas, não é o ideal. Você descartar um funcionário, hoje é a última estratégia que você deve usar. Tá? Então, treinar novamente esse funcionário, entender o porquê que ele está insatisfeito, ele não está entregando resultado. Às vezes é um treinamento, ele não entrega resultado porque ele não sabe como faz. É muito comum. Professor, desculpa interromper, mas a minha pergunta tem a ver com esse contexto. No caso do gerente, eu pego lá um operacional e subo ele de cargo, coloco ele no cargo da gerência. Como você deu exemplo de ele é ótimo na função dele na operação, só que na gerência não teve o resultado esperado. O que a gente pode fazer com esse funcionário? Se adapta a isso também, fazer o treinamento ou volta ele para a operação e opta por outro funcionário que a gente enxergue que também vai se dar bem nesse cargo? Na verdade, aí tem você não consegue voltar ele para o operacional. Se você subiu ele de cargo, você treinou esse funcionário e ele não consegue executar aquela atividade, a única forma de você resolver o erro que você cometeu é o desligamento. Porque se você voltar... não tem outra opção mesmo? Não tem como voltar. Se você volta, a legislação não permite que você volte ele para o operacional com o salário que ele tinha, que é a primeira atividade. Isso daí já está dentro da lei trabalhista, tá? Você não pode reduzir o salário do funcionário. E outra coisa, se você coloca ele numa atividade anterior, o novo funcionário, ele não vai ter paz, entendeu? Porque sempre nos cargos você tem informações privilegiadas. Então, tudo que for feito, ele vai questionar. Então, é assim, ou dá certo ou dá certo. Não tem a possibilidade de retorno para a atividade, principalmente operacional. Quando a gente está falando de gestão, a gente consegue fazer adaptação por cargos, né? Então, de repente, você subiu a pessoa para uma situação mais ligada a gerenciamento de produção, por exemplo. Então, ele vai ser o gerente de produção. Aí você vê que não deu certo esse gerenciamento. Você tem um cargo lá, gerente de marketing. Você pode enxergar ele como um gerente de marketing. Então, existem essas possibilidades, tá? Mas voltar para o operacional realmente não existe, infelizmente. Professor. É o desligamento. Pode falar, tá? Teve um exemplo desse aí lá na empresa onde eu trabalho. Um rapaz que eu já conheço lá há bastante tempo que trabalha na empresa, ele era operacional, ele trabalhava na linha de produção como operador de linha. E aí, no ano passado, no finalzinho do ano passado, tiveram que desligar um gestor, né, que gerenciava na parte do turno da tarde. E aí não ficou sem ninguém, né, ficou sem nenhum gestor. E aí, o que aconteceu? Indicaram, né, esse rapaz, que ele era operador de linha, indicaram ele como gestor para trabalhar como gestor na linha. Só que ele não tinha nenhum curso, né, não tinha nenhuma preparação teórica, assim, especialização, né. Ele só entendia bem na parte operacional. Mas, mesmo assim, colocaram ele, né, como gestor. E aí, o que aconteceu? Depois,
o gerente geral lá de produção pediu para que ele fizesse um curso, né? O curso na gestão da qualidade. E ele começou o curso, né? Começou a fazer o curso e mesmo assim continuou sendo como um gestor, continuou como gestor, né? Porque não tinha mais como voltar para trás, né? E qual foi o resultado disso, Tony? Ele continua, né? Ele está ainda fazendo o curso e ele continua como gestor, né? Só que ele está precisando muito, tem muita dificuldade, ele está precisando muito de um acompanhamento dos outros gestores para poder ele saber se organizar, porque até então ele não tinha uma boa capacitação e especialização nessa área, né? Ele só entendia bem na parte operacional. Mas como ele está fazendo o curso, então eles decidiram deixar ele no cargo, né? Continuar com ele. Quer dizer, outra coisa, só colocaram ele porque ele era, assim, vamos dizer, aquelas pessoas que, tipo, puxa-saco, né, do gestor lá, é uma pessoa que era... Porque você sabe, né, dentro de empresas existe muito isso, naquelas panelinhas, aquelas pessoas que indicam aquela pessoa porque gosta daquela pessoa, porque tem uma certa amizade e tal, e indicaram ele por causa disso, né, não foi nem porque ele tinha um conhecimento específico na área, né. Eu acho isso eu acho isso um absurdo, uma coisa muito errada, né? Você indicar uma pessoa só porque aquela pessoa é seu amigo ou puxa o seu saco e tal, sem a pessoa ter um conhecimento, né? Uma especialização a mais naquela área. E isso pode gerar um problema, né? Sei lá, mas continua, né? Eles continuam insistindo para que ele fique, né? Então, é que assim, dentro do operacional, Toninho, as pessoas elas conseguem se esconder um pouco mais. Só que quando você entra no processo de gestão, por mais que tenham pessoas ali com escudo, te dando assessoria para você tentar desenvolver, chega em determinado momento que as pessoas que estão mais acima, elas enxergam que aquela pessoa, ela não serve para ser gestor. Então, o que eles fizeram? Eles subiram essa pessoa por algum motivo aí, pelo que eu estou entendendo, mais pessoal do que qualquer outra situação. Eles entendem que com um treinamento, essa pessoa ela vai conseguir desenvolver. Porque, assim, uma pessoa desse tipo no processo de gestão, a cadeia sofre muito. Então, a pessoa ela não consegue, ela não resiste, entendeu? Porque, assim, muitas críticas dentro de qualquer atividade que ele vai fazer no dia a dia. Então, a preparação teórica, experiência, ela conta muito, né? Porque vai chegar um momento que você vai ser colocado de linha de frente e você precisa estar preparado, tá? Só que esse preparado é o quê? Experiência que nós adquirimos no dia a dia e a parte teórica. Não tem outra forma de a gente estar preparado para essas atividades dentro das empresas. O que eles estão fazendo com ele é tentando treinar, mas assim, é perceptível que ele tem dificuldade e vai continuar com dificuldade. Tá? Assim, pelo que eu entendo, ele não tem característica de gestão, não deve ter relação interpessoal, desconhece realmente atividades básicas de gestão, não deve ser analítico. Então, tudo isso tem um impacto muito grande. Se você não consegue ser analítico, por mais que você treine, você sempre vai ter dificuldade, entendeu? O cara operacional, ele enxerga muito mais rápido que o cara precisa entregar 100 peças do que esse gestor que ele não é analítico, porque não é uma característica da pessoa. Se ser analítico, ele é fundamental aí no processo de gestão, senão realmente você não consegue assim, administrar as pessoas que estão envolvidas aí dentro desse processo. É difícil a pessoa sobreviver com esse tipo de comentário que você falou aí, indiferente da empresa. Hoje as empresas elas enxugam ao máximo e elas não permitem esse tipo de funcionário. Cada dia você vai ver menos desse tipo de funcionário dentro das empresas. Existe um outro. Isso era muito comum nos anos 90, tá?
O amigo era contratado porque era amigo de alguém. Hoje isso é muito mais difícil, tá? Você pode até indicar uma pessoa, mas ela vai ter que passar por um processo já desde a seleção. Então, as empresas, elas vêm matando esse tipo de processo, porque hoje é sobrevivência, né? Você tem que ter o melhor funcionário ali, não adianta esse tipo de parceria, né? Porque o gestor que está acima, ele depende também desse funcionário. Então, até que ponto ele vai defender esse funcionário? A cabeça dele está em risco também. Tem alguém em cima dele olhando o que esse funcionário está entregando. Porque se ele não entrega um resultado, o que está acima dele, o painel dele também ali, analítico, está sofrendo também. Então, é uma cadeia de análise, né? Então, a pessoa que está colocando um escudo nesse funcionário, em algum momento alguém vai enxergar também que aquela cadeia ali não está funcionando tão bem. É bem difícil hoje, mas não é fácil esse tipo de funcionário sobreviver dentro das organizações. Isso pode durar um determinado tempo, mas eu acho que aí até nós vamos ter outros desfechos aí nos próximos meses com esse tipo de atividade que está acontecendo aí na empresa, tá? Já há bastante tempo, em várias empresas aí que eu participo de processos aí, esse tipo de funcionário ele está desaparecendo, tá? Hoje não tem mais esse processo de amiguinho, não, tá sendo extinto, óbvio. Nós temos aí atividades ainda administrativas antigas, porque isso daí é uma atividade antiga, né, que acontecia há 20, 30 anos atrás, né, vocês não tinham nem nascido ainda. Era comum mesmo, assim, o amiguinho, né, até você citou o termo aí, puxa-saco, mas hoje isso não é nem bem visto para os administradores, tá? Os administradores, hoje eles são muito mais dinâmicos, né, e muito mais ligados a resultado. Não deu resultado, pode ser o Papa. Os caras estão desligando, não tem muita conversa, não, tá? Até porque o mercado tem muita gente boa, né? Então, assim, a pessoa ela tá muito mais preocupada com o dela, né, do que ficar defendendo os amiguinhos, tá? Tá difícil aí o processo. Não sei se eu te auxiliei ou te deixei mais confuso. Não, professor, mas realmente isso mesmo. Hoje em dia não está mais para esse lado de amiguinho, esse lado, essa parte de a pessoa, só porque conhece a pessoa e trabalha junto, né? E indicação, indicou e tal. Mas realmente a realidade daqui para frente está sendo outra, né? O chicote está instalando. É assim. Dentro do processo, é claro que você tem as suas preferências, tá? Você tem que ter alguns apoios, aí algumas pessoas de apoio, mas esse apoio ele vai até a letra C, né? Não tem como você segurar se essa pessoa ela não dá resultado. É muito difícil. Hoje está bastante complexo. As empresas grandes, então, elas hoje têm ferramentas 1000 para ver assim no detalhe o que aquele funcionário está entregando. Um negócio assim assustador. Eles conseguem fazer uma análise assim de todos os funcionários, de todos os setores. É um negócio bastante analítico. E eu particularmente gosto porque eu não tenho dificuldade, né? Mas várias pessoas dentro das empresas devem sofrer isso daí por terem outras características. Então, acho que nós administradores temos que ter isso daí embutido, né? Que assim, os resultados eles vão estar ligados aos números e como que a gente vai atingir esses números sempre com processos e pessoas. É isso que a gente tem que pensar. E o que eu falo para vocês, se preparem, porque a oportunidade chega. E quem estiver preparado que sobrevive. O sol nasceu para todos. Paciência, dedicação e preparação. Esse é o segredo do sucesso. Em algum momento alguém vai falar,
Hoje é com você. E você tem que estar preparado. Porque se você não estiver preparado, você cai. E você viu aí pelo seu exemplo aí que não é fácil, né? Às vezes o cara era um bom operacional e quando chega ali na parte de gestão, a pessoa sofre. Quem tiver mais preparado é o que vai sobreviver, é o que vai ganhar salários mais altos, mas o desafio vai continuar sendo constante, né? Porque quando você chegar gerente, o próximo passo é ser diretor. Então você tem que continuar se preparando, porque se você parar como gerente, chega um momento que você está ultrapassado ou a empresa encontra outra pessoa. Então, você não parar é bastante importante aí. Vamos dar andamento aqui a... Vocês querem parar 10 minutos? Sim, professor, tomar um café, né? Beleza, eu vou parar 10 minutos. Aí o Felipe chegou mais cedo aí. Vamos parar 10 minutinhos, às 10 horas a gente volta aqui para finalizar. Beleza. Ok. Bom café aí, pessoal.
Nossa, até o Adriano veio na aula hoje? Pois é, hoje tá todo mundo, só falta a blogueirinha. Ela deve estar dormindo. Ah, você imagina, final de semana, do jeito que tá tendo baile funk na quebrada, olha. Será que tá todo mundo de volta aí? Bom dia, professor, tá ouvindo? Tô ouvindo. É o Gilberto que tá falando. O senhor já passou trabalho para hoje? Não, ainda não. Vou passar daqui 12 minutos. Tá, eu tava assistindo a sua aula, eu tô indo pro trabalho, mas eu tô atento aqui quando for passar o trabalho para me ouvir. Ah, beleza. Você é um aluno exemplar, hein? Vamos dar andamento aí, espero que o intervalo seja bom. Olha, isso eu vou sentir saudades. Intervalo em casa. Você pode escolher o que você vai comer. Ó, que beleza. Mas vamos lá. Voltando aí à parte de organização, né? Então, dentro desse processo, o autor ele linka 6 atividades aí que eu vou estar passando para vocês, porque a organização ela está ligada a algumas características, né? Não é, eu consigo fazer a mesma organização que eu faço em uma empresa, eu consigo fazer igualzinho na outra. Não é dessa forma. Então tem algumas atividades, né, que a gente tem que pegar no dia a dia para a gente conseguir conduzir esses tipos de atividade, como organizar essas atividades, né? Então, o autor aqui, ele começa falando sobre a especialização do trabalho, né? Que consiste na subdivisão de uma tarefa geral ou global em várias tarefas menores. Isso é importante, né? Que nós pensamos no todo como um planejamento, né? Mas as caixinhas de divisão de atividades é no qual a gente vai conseguir colocar os colaboradores eles se envolverem nessas atividades. Então, a divisão, né, das tarefas, ela está muito ligada ao resultado que a gente consegue atingir. Então, é muito similar ao que a gente faz com os nossos filhos em casa, né? Então, nós temos a atividade geral da casa, que é a condução de todo o processo da casa. O que nós começamos ensinando nossos filhos, né? Arruma a cama, tira o seu prato da mesa, algumas atividades menores, né, que estão nas caixinhas, que são as divisões de tarefa, que a gente vai treinando essas pessoas e vai desenvolvendo. Então, conforme consegue arrumar a cama, consegue tirar o prato, próximo passo, lavar a louça, e assim por diante, né? Nós vamos desenvolvendo esses colaboradores com o quê? Com pequenas atividades. Então, como que a gente enxerga que esses colaboradores, eles são produtivos, né? Então, quanto tempo ele demora para arrumar a cama? É um processo muito similar ao que um adulto faz. Ele tem habilidades ali para fazer atividades manuais. E, assim, a gente vai tendo essa percepção aí na gestão, tá? O gestor, ele é holístico, né? Fora, ele é holístico tanto nos resultados, né? Como nos números, de ele ter aquela percepção ali diante dos números, como nas atividades, né? É comum a gente ver os gestores andando, né? Dentro dos departamentos de braço cruzado, né? Ele tem esse perfil, ele está sempre pensando em alguma coisa que ele pode fazer. Ele, às vezes ele não está nem olhando ali para você, né? Ele está ali para ter alguma inspiração aí no processo administrativo. Assim, ao invés de termos uma única pessoa responsável pela execução de uma tarefa do início ao fim, temos a subdivisão dessa atividade em um número específico de etapas realizadas por várias pessoas, cada uma com a sua tarefa, ou seja, a especialização de uma tarefa se dá a partir da realização de parte de uma atividade e não da atividade inteira, tá? Então,
nós ali como gestores, nós vamos pensar na especialização como a divisão do trabalho. Se a gente fosse planejar, organizar, controlar as atividades, seria um processo fácil, né? Porque você mesmo pensaria em tudo, né? Você faria todas as atividades. É bem simples isso, né? Eu mesmo vou acordar, eu mesmo vou arrumar a casa, eu mesmo... Você já conseguiria fazer toda essa programação. Mas como nós temos uma coisa que é a escassez do tempo, a gente não consegue fazer tudo. Então, a gente envolve pessoas para conseguir fazer isso. Só que quando eu peço para o meu filho, vai lá arrumar a cama, isso acontece automaticamente a hora que eu peço? Não, né? Às vezes eu tenho que pedir 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Às vezes eu tenho que brigar com ele, falar que vou colocar de castigo, porque é o mesmo processo dos funcionários. Eu estou dando um exemplo dentro de casa, mas é o que acontece com os funcionários. Às vezes você pede para o funcionário uma planilha, ou ele não sabe fazer essa planilha, ou ele vai fazer no momento que ele achar que deve ser feito, né? Então, esse é o nosso desafio de atribuir a atividade para as pessoas, mas não tem uma outra forma disso acontecer. Nós temos aí a amplitude de controle, que se refere-se ao número de subordinados que cada órgão ou cargo pode assumir para poder supervisioná-los de maneira efetiva e adequada, né? Então, dentro do organograma, o que nós temos que pensar, né? Quais são as características dos nossos gestores e dentro da cadeia, quantas pessoas ele consegue realmente fazer o controle, né, da atividade. Então, nós temos o gestor lá em cima e nós temos mais 4 gerentes, ou gerentes masters aí, né? Então, nós vamos colocar um na produção, um no financeiro e assim por diante, né? Então, nós vamos descendo a cadeia, né? Então, quantos que cada pessoa consegue administrar, né? Então, nós vamos fazer aí uma amplitude de controle. Às vezes, a pessoa ela é um bom gestor e numa característica determinada, por exemplo, em número só que ele não tem uma relação interpessoal muito boa, mas ele não pode ser descartado, porque em algumas atividades ele pode servir, né? Então a gente consegue manusear. Então, se ele é bom em números, em produção de resultado de entrega de produtos, então aonde que eu tenho que colocar, né? Então essa amplitude de controle é saber aonde que eu devo colocar esse gestor para ele ter o melhor resultado, né? Então você vê, são detalhes, né, analíticos aí que a gente vai conseguir fazer a participação de colocar a pessoa no lugar certo. Às vezes é um quebra-cabeça que falta aquela pecinha de alguém movimentar ali e falar, você vai naquela atividade que você vai entregar um bom resultado. E hoje isso é como se fosse uma cirurgia do coração, né? Você tem que ser, assim, muito minucioso, porque qualquer movimentação que você faz errado gera um transtorno muito grande na empresa, né? Um marketing mal feito gera um transtorno aí que a gente não consegue nem mensurar. Uma produção não entregue tem impacto no marketing, tem impacto em vendas, tem impacto no financeiro. Então, hoje, esse tipo de processo de movimentação, ele ficou muito complexo dentro das empresas, são muito pensados, bastante analisado antes de ele acontecer. Às vezes não é porque o cara é bom, você vai colocar para ele estar ali tentando entregar resultado, por exemplo, de 500 pessoas, né? Então você tem que tomar esse cuidado, porque às vezes você está queimando um funcionário bastante potencial. Então tudo tem um limite, você tem que perceber isso daí também. Nós temos a cadeia de comando, né? Também conhecida como cadeia de escala, é a linha de autoridade formal de uma organização. Em geral, ela pode ser observada no organograma da organização, o qual identifica os papéis de cada indivíduo e quem deve responder a quem dentro da estrutura organizacional. Dessa forma, essa cadeia é a definição formal do sentido da comunicação dentro da organização e da responsabilidade de cada indivíduo que faz parte dela, né? Então, a cadeia de comando ali, nós temos o organograma, né? E quem vai falar com quem, né? Quando o diretor ele começa a ter que passar lá na linha de produção e começar a dar ordem para melhorar um resultado,
é sinal que a cadeia de comando não está funcionando, né? Então, assim, o certo e o correto para o bem-estar da empresa é o quê? Você é diretor, você vai falar com o seu gerente, você nunca vai falar no operacional. O operacional, você pode passar lá e falar que o Corinthians perdeu. É uma situação, você fazer uma brincadeira ali com o operacional, se você tiver esse tipo de liberdade, né? Ou você achar isso necessário ou ser a sua característica. Mas você ir lá na linha de produção, falar como o processo deve acontecer, não é bem visto dentro da cadeia, né? Então, a cadeia, ela precisa ser seguida. Então, você precisa confiar nas pessoas que estão na cadeia. A partir do momento que você começa a pular as cadeias, fica muito difícil você administrar isso daí. Então, por isso que existe o organograma, e o organograma eu vejo como uma atividade aí do administrador que ela precisa ser bastante respeitada, tá? Ou pelo menos ser claro, você é o gerente, mas dentro do processo, se eu achar que eu tenho que falar lá no operacional, você já sabe que eu vou agir dessa forma e depois vou acabar te avisando ou algo do tipo. Então, dentro do organograma, se ele for respeitado, ele tem um resultado melhor, vamos dizer assim, né? Às vezes não é nem resultado numérico melhor, mas pelo menos de relacionamento interpessoal. Nós temos, como gestão, cuidar dos dois aspectos, né? Não adianta nada eu ir lá na produção e falar como o processo deve ser feito e naquele dia tirar 3 peças a mais. Beleza, o número foi mais positivo. Mas o que isso gerou de conflito aí na relação interpessoal com o meu gestor, né, que está abaixo de mim no organograma. Então, é isso que a gente tem que perceber. Às vezes não é nem o resultado ali numérico que vai influenciar aí na atividade. Desculpa. Nós temos aqui o 4º item, que é o conceito de autoridade, está relacionado com o conceito de hierarquia, que corresponde ao poder de comandar os outros e levá-los a agir da forma desejada e constitui a base para que a responsabilidade. É, portanto, uma relação de poder que se estabelece de superior para subordinado, tá? Então, aqui o autor ele só coloca como autoridade para a gente ter a percepção como gestor. E nós temos que ter uma voz ativa, né, e efetiva do que nós precisamos para a entrega de um resultado. A autoridade, ele está ligado aí na gestão, a forma de nós comandarmos a nossa equipe. Só que nós, como gestores, nós temos que ter essa percepção, né? Então, eu saí da área operacional, eu tenho que ter uma voz ativa de autoridade, né? Eu não posso estar, por exemplo, juntar 10 funcionários e a hora que eu vou estar falando, 2, 3 amigos tá fazendo piada do que eu estou falando, né? Não faz sentido a gente tá ali no comando, linha de frente, né? E não conseguir ter essa autoridade. Então, nós como gestores também temos que ter essa percepção ali de autoridade e de comando. Vai ter hora de brincadeira? Tem hora de brincadeira. A hora que eu estou falando que é um processo de entrega de resultado que precisa ser entendido por 10 funcionários, você tem que se impor ali e efetivamente conseguir fazer a entrega de resultados, tá? Então, você precisa ter, né? Ali é o equilíbrio, né? Que você tem de estar com aquelas pessoas ali o dia inteiro, né? Com o seu time, no qual nós temos momentos de descontração, nós temos vários momentos, só que na hora que nós temos que ter aquele processo ali que tem que acontecer, realmente o gestor ele tem que se impor e falar, ó, o processo vai acontecer dessa forma, e aqueles 10 comandados, eles têm que perceber que você é o gestor, né? Então, você tem que colocar a sua autoridade em dia ali, né? Isso daqui também precisa ser treinado, não é fácil não, ainda mais quando você sai do operacional, né, e vai para a parte de gestão. Quando você vem de fora, é um pouco mais fácil, né? Você não tem aquela liberdade ali do dia a dia. Mas quando você sai do operacional e vai fazer a gestão, precisa ter um desenvolvimento aí, uma confiança, né?
pessoas têm que passar a confiar em você para você conseguir impor essa autoridade. Eu posso falar aí até o exemplo que tem aí da instituição. Eu trabalhava no grupo operacional de professores e aí no 2018 eu passei a fazer o processo de gestão desses professores, né? Então, no começo foi complexo, porque eu enxergava eles como o meu amigo de sala de aula, que a gente encontrava no corredor, que a gente falava dos processos, de como funcionava, e eu tive que virar a chave e trabalhar ali com uma determinada autoridade e impor algumas situações, né? Então, hoje eu tenho que falar que eles têm que fazer tal atividade. É complexo, ainda isso eu continuo trabalhando, depois de 2 anos ainda eu continuo trabalhando. Alguns professores têm mais experiência que eu, só que assim, é a sobrevivência, né? Eu estou lá no dia a dia e a gente, depois que virou a chave, eu virei a chave e eu fui trabalhando, né? Então, essa autoridade você vai trabalhando, algumas vezes com mais imposição, outras vezes com mais flexibilidade. Você tem que tentar dosar isso e chegar a um ponto de equilíbrio que seja o mais satisfatório possível para a parte ali que você está administrando. Nós temos a responsabilidade, né, que é no nível gerencial, representa as obrigações do gestor para atingir os objetivos com eficiência e eficácia, seguir as políticas institucionais e motivar os trabalhadores sob sua supervisão. A responsabilidade está diretamente relacionada à autoridade do cargo. Então, aqui no nível gerencial, né, então a gente sai, né, do processo de fazer, colocar na cabeça das pessoas que elas devem fazer isso, sempre com eficiência e eficácia aí, sempre seguindo o quê? As políticas institucionais, né? Então a gente passa a ter um entendimento muito mais amplo do que a empresa precisa, né? A gente sai lá daquele pensamento só das 100 peças que precisa ser produzidas, para a gente tentar ser cada dia mais eficiente e eficaz na busca aí de um resultado institucional. O bom de você chegar a ser o gerente, né, que você passa a ter uma percepção ligada que o autor usa a responsabilidade de entregas de resultados efetivos, né? Então, você sai daquela parte burocrática e passa realmente a gerenciar aquela parte burocrática para entregar um resultado mais bacana. Mais responsabilidade, mais dinheiro e mais atividades ligadas à tomada de decisão e entrega de resultado. Isso é realizante, tá? Quem não está ainda nessa parte gerencial, vocês estão bem próximos a essa atividade. Vocês já fazem isso com bastante percepção. Mesmo quando vocês não estão fazendo, vocês têm a percepção rápida de que não estão executando as coisas. Isso já é uma parte gerencial. Olha que engraçado. Se você não é que você é gerente só quando você não faz as coisas. Quando você percebe que você não está fazendo, você já está conseguindo gerenciar as suas atividades. Então, é o patamar que vocês estão, tá? Então, isso é bastante bacana. Aqui eu falei da centralização lá em outros slides, né? Representa o grau de autoridade que se tem para tomar decisões. Na gestão centralizada, o gestor prefere tomar as decisões com exclusividade. Na gestão descentralizada, o gestor compartilha o processo de tomada de decisão com os trabalhadores sob sua subordinação. O que o autor diz aqui? Vai ter algumas coisas que nós vamos ter que fazer, né? Centralizar, falar, ó, essa é a decisão, vamos que vai ser dessa forma. E nós vamos ter outras que a gente consegue aí ser descentralizador, tá? Quando nós centralizamos a decisão somente na gente, como gestor, a gente carrega aquele peso, né? De falar assim, eu tomei essa decisão, esse é o caminho e se algo acontecer errado, eu me responsabilizo por isso. É mais pesado quando é centralizado, mas em alguns momentos você vai ter que fazer isso por sua conta e risco. Você não vai ter tempo
de falar assim, eu vou descentralizar, eu vou perguntar para as pessoas. Então, o gestor ele tem que estar preparado também para isso. Hoje, qual que é o ideal? A descentralização. Você vai pegar a opinião de várias pessoas. Só que alguns momentos mais críticos, você tem que realmente tomar a decisão. Falar, eu vou arcar com isso daqui tem que ser desse jeito, e faça desse jeito, que desse jeito vai sair um resultado que eu entendo como mais positivo. Então, tem isso também. A gente está embutido aí no nosso dia a dia. O ideal que eu entendo como gestão é a descentralização. É você pedir a opinião das pessoas que estão envolvidas. Mas também entendo que em alguns momentos você precisa chegar e falar, não, o negócio vai ter que ser dessa forma, façam desse jeito que eu entendo que vai dar certo. Então, não tem muito como fugir disso daí. Colocar um número ideal. As nossas atividades aí 80% descentralizadas e 20% centralizadas. Porque às vezes ali os números estão todos na sua mão, você sabe que aquele processo tem que acontecer daquela forma. Se você descentralizar, as pessoas não têm tantas informações e talvez vai estar desfocando o resultado final aí do que você precisa. Então é risco, né? A gente está sempre no risco aí como gestão. A gente consegue amenizar algumas coisas com a descentralização, mas algumas coisas a gente vai ter que centralizar na gente e falar, é assim. É como o técnico de futebol, né? Às vezes ele vai lá e troca um jogador, esse cara entra no jogo, o primeiro lance ele vai e faz o gol, né? O técnico sai como o ídolo, né? E às vezes você coloca o cara e ele entrega o lance lá porque estava frio e o time perde. Então, dentro da gestão é um processo um pouco similar a isso. O autor, ele diz aqui para a gente não esquecer, né? Definir a estrutura organizacional é desafiador, pois é um elemento que precisa ser constantemente adequado às mudanças organizacionais originadas pela necessidade de adequação às transformações do ambiente em que a empresa está inserida. Então, só para a gente entender aqui, né, que a estrutura organizacional, né, ela vai precisar constantemente estar adequada às mudanças organizacionais que elas estão acontecendo ali no dia a dia. Então, a gente sempre vai estar fazendo uma nova análise, né, do que está acontecendo no ambiente, qual que é a entrega de resultado dessas pessoas. Hoje, o que as organizações elas olham, né? Normalmente, semanalmente, elas estão olhando as entregas de resultado, né? Antes, um funcionário ele trabalhava 6 meses bem e ele vivia 5 anos na empresa por aqueles 6 meses que ele foi excelente. Hoje não tem mais isso, né? Então, a organização ali, ela está a todo momento se reinventando, analisando, entregando novos resultados. Ela não deixa você parar dentro do processo. Esses 6 elementos aí, eles vão ajudar a atividade que nós vamos fazer hoje, tá? Passar para a atividade. A atividade, ela está na seção 3.3. Ela tem um valor já para o segundo bimestre, é um valor bastante importante, nós estamos falando de 500 pontos. O que o aluno ele vai ter que fazer? Essa atividade, ela está lá no 3.3, só vou passar por ela aqui só para vocês saberem. O aluno ele vai ter que pegar um arquivo do Word ou uma foto do celular, ele vai ter que arrastar a resposta para dentro dessa atividade. Uma pergunta que vocês vão fazer, se é em grupo, eu vou falar que não, tá? São respostas individuais, até pela pontuação alta, tá? Que eu vou estar fazendo isso daí, então eu gostaria que fosse individual. E está lá na seção 3.3. Então, o aluno ele vai abrir lá a unidade 3, seção 3, atividade aula. Vai ter lá, atividade valendo 500 pontos. Essa atividade vai estar descrita lá, o aluno ele responde externo, no Word, na onde ele conseguir responder, em manuscrito, do jeito que ele quiser. E depois ele arrasta lá para dentro, tá? Se tiver muita dúvida de como fazer, também pode me mandar por e-mail. Só me avisa, por favor, para eu não ficar tão perdido.
Vamos à atividade. Você acaba de assumir um cargo de consultor júnior para trabalhar ao lado de Beto, gerente de recursos humanos de RH, que já conduziu muitas inovações na empresa de projetos de engenharia, arquitetura e design de móveis módulo. Seus principais clientes são corporativos, que exigem projetos diferenciados e estão dispostos a pagar pelo valor agregado, porque fazem questão de ambientes confortáveis e sofisticados. Então, nós vamos falar aí um pouco sobre engenharia, né, arquitetura aí na empresa módulo. Nós vamos falar na seção 3.1 até a seção 3.4, tá? Seguindo aqui, Beto faz reuniões frequentes com todas as áreas da empresa, para ver de perto como andam os assuntos de interesse do RH. Identificou que os engenheiros, arquitetos e designers ainda não estão expressando todo o potencial criativo que têm, pois a criatividade não tem hora marcada para vir à tona. Por isso, Beto decidiu criar um programa de trabalho flexível para possibilitar que o time criativo agregue ainda mais valor aos projetos da moto. Para tanto, o Beto desenvolveu o planejamento do programa de trabalho flexível e você será o responsável principal para ajudá-lo na organização. Então, o que aconteceu aqui? A empresa ela é voltada aí para a produção de produtos, né? De desenvolvimento de produtos modernos, né? E o que eles estão achando? Eles estão achando que a equipe não está desenvolvendo o processo criativo. O que eles vão fazer, né? Vocês aí vão ajudar o Beto. Ele desenvolveu um trabalho aqui de home office, né? Um trabalho flexível, que está muito ligado ao que está acontecendo com a gente aqui, do nosso dia a dia. O autor já estava conseguindo enxergar o que ia acontecer em 2020. Que realmente está sendo um desafio aí, flexibilizar essa atividade no dia a dia para os professores e até para a parte administrativa. Para ajudar na solução, né, antes vocês procurem aí as respostas para as seguintes questões. Quais são as principais informações que Beto necessita reunir para o processo de organização do programa de trabalho flexível para a empresa módulo? E quais são as principais preocupações que Beto deve focar para atingir os objetivos do planejamento de programa de trabalho flexível para módulo? Então, nós vamos falar um pouquinho aí sobre os 6 itens, né, que o autor ele descreveu lá, sobre as características dos trabalhos, como ele deve acontecer, né? E nós vamos pesquisar um pouquinho aí como funciona, né, esse trabalho à distância, né, esse trabalho flexível, também conhecido aí como home office. Então, quais as características, né? Qual é o limite, né, para nós conseguirmos organizar essa atividade? Porque tem funcionário que ele vai para a casa dele, ele tem uma estrutura para ele conseguir trabalhar. Quais são as características, né? Eu coloco um funcionário que ele é solteiro, por exemplo, para trabalhar em casa, ele tem uma característica. Funcionário que tem 3 filhos, ele tem uma outra situação na casa dele, né? Então, nessa questão, né? Como que a gente consegue, né? Então, eu planejei que tem que ser home office. Como que eu vou organizar isso? É um pouquinho dessa visão que eu gostaria de vocês aí nessa atividade de hoje. Tá? Que vocês pesquisem um pouco sobre o trabalho flexível, vocês entendam um pouco sobre essa atividade, para vocês conseguirem responder aí o nosso questionário que é proposto aí pelo autor. O que eu gostei bastante é que ele é bem atual, é bem o que está acontecendo no nosso dia a dia. Finalizo aqui, né, as atividades, estou aberto aí ao questionamento de vocês.